Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube e vamos dar sequência ao nosso projeto de macros e VBA utilizando o banco de dados do Access. Você já deve ter feito aí as rotinas que nós gravamos nas outras aulas. Se você não fez ainda, não assistiu às demais aulas, então acompanhe as aulas anteriores para que você possa ter no final desse projeto aí uma planilha completa com todas as suas funcionalidades. Pois bem, vamos lá. Eu vou abrir agora a nossa planilha. Alguns itens já foram criados. O próximo agora é a classificação dos dados conforme o clique aqui do meu mouse. Eu gostaria que quando eu clicasse sobre o item, eu classificaria a minha tabela de dados sobre, né, a coluna especificada. Isso vai facilitar aí a busca e eu não preciso criar rotinas, por exemplo, de filtragem ou botões adicionais para filtrar para cada uma delas. Então nós vamos trabalhar agora com o evento Selection Change da planilha. Botão direito, vamos exibir o código dela, da manipulação de dados, e a partir, né, do objeto Worksheet, nós vamos escolher aqui a opção Selection Change, é isso aqui. Perfeito. Agora o que nós vamos fazer é criar os códigos e eu vou usar mão do meu rascunho aqui que eu já fiz anteriormente. O primeiro passo que nós vamos fazer é definir a nossa última célula. Set, última cell, igual. ActiveSheet.cells, você já sabe fazer esse procedimento também. ActiveSheet, ou worksheet também, tanto faz. Eu nem sei se esse comando eu não utilizei, veio agora na cabeça. Vamos lá. counts13.end xlup. Com isso nós vamos definir a nossa última célula. Para que eu possa dar um set nessa variável, eu tenho que ter ela declarada aqui na parte superior da tela. Perceba que eu ainda não tenho. Como essas variáveis é que elas vão ser utilizadas em todas as minhas subs, então nós vamos colocar lá, din, última cell, as range. Na hora de debugar o nosso programa, assim eu não vou ter nenhum problema de variáveis não declaradas. Vamos desligar aqui a tela, application, .screenUpdating igual a false, e imediatamente quando eu faço esse comando, eu gosto de vir na parte de baixo da tela e já colocar o true para evitar qualquer problema. Lembre-se que nós falamos que no decorrer desse projeto, alguma coisa que falte no final, nós vamos tratar. Então, se você percebeu que quer alguma mudança, se você percebeu alguma coisa que precisa ser alterada na planilha, deixe seus comentários aí no vídeo, que no final do projeto a gente vai fazer essas aulas complementares. Inclusive melhorar aí tratamento de erros, algumas coisas que eu pulei nessa fase de criação para que pudesse dar foco principalmente no Access e no uso do VBA. Legal, então vamos lá. Primeiro passo, depois que eu defini isso aqui, observe que eu tenho aqui essa linha, a minha linha 2. Toda vez que a Selection Change, o evento Selection Change é chamado, ele transfere para a nossa planilha, por argumentos, uma variável chamada target do tipo range. Então, se eu seleciono aqui a linha 2, o resultado de entrada aqui do meu target é a range 2. Então, eu preciso checar se o target.row for igual a 2. Então, ele vai fazer algumas coisas. O que ele vai fazer? Se a linha for 2, eu quero fazer então a aplicação dessa minha classificação pelos dados. Então vamos lá. Din v chave as string vai ser a minha chave de busca, a chave que eu quero classificar os meus dados. Din v rng vai ser a região que eu vou fazer aí a classificação. Din vcol vai ser a coluna. Não, vai ser uma coluna do tipo range também, uma variável do tipo range, para definir a coluna em que ele vai usar de parâmetro para classificar. E din v novo rm as long. Porque o número do RM, né, esse valor pode ser aí pequeno, pode ser um número maior do que um int, então eu já coloco long, que não sei qual é a proporção que você vai utilizar nos seus testes. Então vamos lá, setw igual ActiveSheet. Lembre-se, eu poderia colocar aqui setw igual sheets, tal, o nome dela, ficaria mais fácil. Depois, w.unprotect. Como você reparou, nós estamos protegendo aí a planilha a cada final de execução, então esse aqui é para ele desbloquear enquanto eu vou fazer a transição. Vamos lá, set vrng vai ser igual a minha w.range a6.currentRegion. Observe que quando nós vamos classificar os nossos dados,
eu não vou classificar a partir da coluna 2, eu vou classificar a partir da linha 6. Eu tenho esse gap aqui intermediário porque é essa região que nós vamos utilizar para cadastrar os nossos dados novos. É por aqui que nós vamos fazer os inserts aí no nosso banco de dados. Então, a classificação sempre vai ocorrer da linha 6 para baixo. E para fazer aí essa classificação, eu preciso desligar application.enableEvents igual a false. Eu preciso desligar o evento enableEvents justamente porque eu já tenho uma outra código, você lembra da selection, que pode entrar em conflito. Então, para que ele não entre num loop de processamento, eu desligo os eventos para que eu possa manipular aquela faixa de dados de forma mais tranquila. A chave de busca, então vchave de classificação vai ser igual a ActiveCell.column. Observe que quando eu estou aqui e eu clico numa célula, por exemplo, no bairro, essa vai ser a minha chave de classificação por bairro. Se eu clicar em RM, RM vai ser a minha chave de classificação. Então é por isso que eu preciso desse detalhe. O que mais? Então vamos lá, eu vou colocar aqui a informação sheet parâmetros ponto range b3 ponto value vai ser igual ao target.address. Eu vou guardar essa informação, né, a última informação do endereço que veio aqui pela minha selection change, justamente nas planilhas de parâmetro, porque eu vou informar qual é a última coluna classificada. Então eu consigo manter um histórico disso e eu vou usar isso também futuramente para outros itens. Se eu não houver nenhum parâmetro, veja só, if, vamos lá, se eu colocar aqui de novo, se essa célula aqui na planilha de parâmetros B3 for igual a nada, ou for igual a empty, você pode utilizar essa variável também empty, então eu vou colocar aqui nada, então, se não, e em div. Então, se a minha célula B3 estiver vazia, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar a minha V coluna, vai ser igual, então, a range ActiveCell.offset 1,0 ponto, vírgula, ActiveCell.end xldown. Que esse comando vai fazer? Vou selecionar aqui, se não, nós vamos colocar aqui set vcall, que é a coluna, vai ser igual a sheets vamos colocar o nome completo dela, manipulação dos dados ponto range. Eu já vou explicar esse comando para vocês. Sheets parâmetros ponto range b3 ponto value. Perfeito. Então vamos lá. Se eu não tiver guardado nenhum valor aqui na classificação, então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai definir essa minha variável vcall como sendo uma seleção. Deixa eu ver aqui se eu tenho um ponto select aqui na minha colinha. Não. Eu vou selecionar a partir da minha célula ativa e aqui ele vai pular uma linha até o final dela. Down, faltou uma palavrinha aqui. Se não, ele vai pegar aqui a minha range, o valor que está lá na planilha B3. Continuando, w.range a6 .currentRegion.select. Para aplicar, no caso, quando eu cliquei aqui, depurar, manipulação de dados, acho que eu errei o nome da planilha, manipulação de dados, não, range, sheets, parâmetros, .rate3.value. Manipulação de dados, não dos dados. De dados, escrevi errado, F5. Então perceba, se eu clicar aqui em qualquer célula, ele imediatamente vai gravar lá na minha planilha parâmetros a referência que eu estou utilizando, que eu cliquei, e na sequência ele já vai selecionar todos os dados para poder fazer aí a minha classificação. Só que nós não colocamos ainda a classificação dos dados. Nós vamos fazer isso agora. w.sort.clear. w.sort fields
ponto clear. Então ele vai apagar qualquer outro parâmetro de classificação anterior que eu tenha feito. w.sort.sortFields.add, e aí nós vamos passar os parâmetros. Primeiro, o key, que é a chave de classificação. Para isso, eu vou usar aí a minha colinha, vai ser igual, a chave de classificação vai ser igual à minha coluna, vcol, que nós definimos anteriormente, vírgula. Depois, o método sortOn vai ser igual a xl sortOnValues. Nós vamos fazer a classificação por seus valores, vírgula. Order vai ser igual a xl ascending. Ctrl barra de espaço vai fazer o preenchimento, né, o IntelliSense funcionar, então ascending, vírgula. Data option, observe que esses são os parâmetros da classificação, vai ser igual a xl sort normal. xl sort normal. Perfeito? E aí, com w.sort, nós vamos fazer aí uma série de parametrizações. Primeiro, a range, set range, vai ser igual a vrng, que é aquela nossa range que nós selecionamos aqui na parte de cima, lembra? É toda a região corrente a partir da célula 6. Ponto header, existe cabeçalho? Eu vou colocar aqui que é o xlno, que é uma variável do VB. Ponto mathCase, que vai ser igual a false. Ponto orientation, que vai ser igual. Mathcase, se você não sabe, é para ele coincidir maiúsculas e minúsculas, então eu estou descartando isso. Orientation, nós vamos colocar aqui xl top to bottom, xl top to bottom, perfeito. Ponto sort method, a orientação é de cima para baixo. Sort method igual xl pin win e ponto apply. Prontinho, esses são os parâmetros aí da classificação. Vou fechar aqui esse nosso with. Pronto, e agora qual é o nosso processo? Assim que ele fizer esse nosso sort, o que eu quero que ele faça é que ele vá até a nossa célula que foi passada de parâmetro e vai entrar aqui no select. E aí nós vamos aplicar os eventos, vamos colocar o true e vamos terminar o nosso endif. Perfeito. Então, basicamente, a minha classificação já está pronta. Se eu entrar aqui em compilar, não deu nenhum erro. Se nós entrarmos aqui agora, veja só, se eu clicar em uma célula qualquer, nada ocorre, porque não é a range 5, a range 2. Mas se eu clicar aqui em 2, olha só, ele classificou por endereço. Se eu clicar na range bairro, ele vai classificar por bairro. Se eu classificar aqui em data de nascimento, ele vai classificar em nascimento e RM. Ainda existem algumas variações que você pode fazer. Por exemplo, se você clicar de novo, você poderia colocar uma rotina lá. Se a minha célula for já a planilha G, né, se já estiver classificado pela coluna G, então ao invés de aplicar aqui o XL ascending, que é a ordem de ascendência, você pode colocar uma variável aqui para ele fazer a ordem inversa, descending. Então você pode ir implementando o seu código com recursos diferenciados. Então perceba, se eu quiser colocar por ordem de série, se eu quiser colocar por ordem de número, de forma muito rápida eu posso classificar toda a minha lista simplesmente clicando aqui na nossa coluna de endereços. Nós vamos ter que fazer também outros tratamentos. Se você selecionar uma coluna inteira, ele vai dar um erro. Então aí esses tratamentos de erro nós vamos fazer futuramente. Por enquanto, eu tenho aqui o clique único e esse clique único vai dar certo. Perceba que ele crashou aqui o meu código, eu vou salvar. Esse tratamento de erros é imprescindível também, porque quando houver um erro, eu preciso fazer com que ele aplique, né, que ele ative os eventos da minha planilha. Então eu vou colocar true, se eu voltar a clicar aqui, ele vai funcionar. Percebam a importância de você fazer tratamentos de erros na sua planilha. Perfeito, eu vou salvar essa planilha e agora nós vamos fazer a outra função. Imagine que nós temos aqui a nossa planilha. Quando eu clicar na célula, na linha 5 em diante, se eu clicar em qualquer célula aqui, eu quero fazer então outros eventos. Vamos lá. Se for última célula, então o que nós vamos fazer? Eu vou capturar os valores. Muito bem, deixa eu ver aqui o código. Quantas páginas de código ainda nós temos? Nós temos 2 páginas de código, vamos tentar fazer.
Como nós estamos trabalhando com o Selection Change, eu também preciso tratar esses eventos aqui de clicar na célula. Quando eu clicar nessa região aqui da linha 4, eu quero que eu quero que toda a minha planilha fique desativada e que duas teclas de atalho voltem a funcionar, F3 e F4, para gravar e para abandonar a edição do registro. Então, como nós estamos fazendo uma proposta de não utilizar menus para fazer as inserções, nós vamos utilizar a própria planilha e nós vamos utilizar essa região aqui para fazer a inserção dos dados de novos alunos. Deixa eu ver quanto tempo nós temos de aula. Opa, deixa eu ver aqui no recording. Já temos 15 minutos de aula, então eu vou fazer o seguinte. Na próxima aula, nós vamos nós vamos complementar o nosso código, utilizando então a partir, se a linha for maior que 5, ou seja, a partir da linha 6, nós vamos definir aí algumas configurações para essa linha 6, e depois, se essa linha selecionada for a 4, nós vamos clicar e vamos utilizar a linha 4. Se você não viu ainda, eu tenho agora, gravei recentemente para o YouTube, uma aula que ensina você a emitir certificados, que ensina você a fazer cursos gratuitos no portal da Microsoft, chamado Microsoft Virtual Academy, e imprimir certificados. Muitos assistiram a esse vídeo. Se você ainda não viu, então recomendo que você assista, principalmente se você estiver fazendo faculdade, se você estiver trabalhando e precisa apresentar aí certificados de cursos para colocar no seu prontuário, no caso da faculdade, para as atividades extras. Então é um recurso muito interessante, totalmente gratuito, que a Microsoft oferece, colocando aí para vocês certificados no final desse curso, mediante a fazer uma prova. Então você vai fazer alguns testes na própria aplicação e aí imediatamente o seu certificado é liberado. E eu também tenho vários cursos em alguns portais sem custo algum que emitem certificados. E eu também tenho alguns cursos que estão à venda e outros que estão disponíveis no YouTube. Atualmente já são mais de 430 aulas no YouTube, eu já devo estar gravando já perto da aula de número 450. Eu estou programando eventualmente essas aulas. Se você tem interesse então em conhecer esse vídeo do MVA, veja no final desse vídeo, você vai ver aí uma miniatura, basta clicar sobre ele e você será direcionado. E se você quiser também receber a lista dos meus e-mails, a lista, né, de todos esses cursos que eu ofereço, todas as playlists do YouTube de forma organizada para facilitar os seus estudos, me mande um e-mail, aletrovato@gmail.com, ou acesse o meu blog, o sigonerd.com. Lá você vai encontrar bastante materiais de estudo, planilhas para download e apostilas também. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, então, vamos dar sequência no nosso código. Um abraço.